do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e nós vamos dar início à nossa aula de Geografia. Vamos dar início à unidade 2, onde vamos estar falando sobre os modos de vida em diferentes lugares. Eu vou pedir para vocês abrirem o livro nas páginas 24 e 25, tá? Deixem o livro aberto. Essa primeira menininha aqui, ela tá falando o seguinte: eu moro em uma comunidade quilombola na área rural. Aqui preservamos a cultura e as tradições que são passadas de geração em geração. E tudo que é produzido na roça é repartido entre todos da comunidade. Nos dias de festa, a música e a dança me enchem de alegria. Então, vamos observar da onde que ela é. Essa menina é do Espírito Santo, tá? Espírito Santo. Esse índiozinho aqui, ele fala assim: faço parte do povo indígena, Paresi, e moro no meio da floresta na aldeia Wazari. Minha grande diversão é sair para caçar com meu pai no meio do mato. Esse menininho, ele é do Amazonas. Essa outra garotinha: eu vivo em uma comunidade ribeirinha, às margens de um rio. Aqui na comunidade moramos em palafitas. Nossas casas são construídas sobre estacas de madeiras para não serem invadidas pelas águas do rio durante a cheia. O barco é o meio de transporte que eu e meus irmãos utilizamos para ir à escola. Então, essa menina é do Mato Grosso. Mato Grosso, tá aqui ela. Essa outra garotinha: moro em um conjunto de prédios em uma cidade grande. Acordo quase todos os dias antes das 7 da manhã para ir à escola. Ela é bem longe da minha casa. À tarde, quando chego em casa, depois de almoçar e fazer a tarefa, encontro minhas amigas para brincar. E ela é de São Paulo. Já esse menininho, ele fala assim: eu sou Caiçara, minha família e eu vivemos à beira-mar, em uma pequena comunidade de pescadores. Os homens da comunidade saem antes de amanhecer para pescar peixes e frutos do mar, para serem comercializados na feira de pescadores. E ele é do Paraná, ok? Então, o que nós podemos observar? Que dentro do país, em diferentes lugares, existem lugares diferentes dentro do nosso país, dentro do Brasil, né? Em cada região, um lugar diferente, um modo de vida diferente. Pessoal, então, na página 26 e 27, vocês farão a leitura para uma melhor compreensão, tá bom? Sobre os povos, as comunidades quilombolas e os povos indígenas, tá bom? Então, façam uma leitura com atenção. Nas páginas 28 e 29, nós temos um texto aprendendo com os mais velhos. Então, vocês farão a leitura do texto, tá? Com atenção, para poder responder essas questões aqui de acordo com o texto, ok? Pessoal, na página 30, nós vamos falar sobre os modos de vida em diferentes países, tá? Aqui nós temos o exemplo de um homem Masai. Os Masais são um povo que vive em uma região da África, tá? Eles apresentam um estilo de vida em que a presença de suas tradições culturais é muito marcante. Então, aqui a gente pode observar um homem Masai vestido com traje tradicional na Tanzânia, e aqui as mulheres e crianças Masais, tá? No Quênia. Então, é um outro lugar, tá? É um outro país. Nós temos aqui, ó, as vestimentas dele, né? São diferentes. A moradia, olha como é que é construída. A moradia é construída com estacas de madeira, barro e esterco de vaca. Esterco de vaca são excrementos apodrecidos de animais que servem como adubo. Então, a casa deles, as moradias são feitas assim, tá? Aqui nós temos o povo hindu, na Índia, tá? Os hinduístas, por considerarem o rio Ganges sagrado, que é esse rio onde eles estão aqui,
eles realizam cultos em suas margens e banham-se em suas águas para se purificar, tá? E eles também bebem a água do rio e depositam as cinzas de seus mortos nele, tá bom? Então, por isso que tem bastante gente aqui, é um grande número de hinduístas prestando culto a Rio Ganges. Nós temos também aqui como exemplo, na página 31, os tuaregues. Eles são um povo que vive no deserto do Saara, no norte da África. Tradicionalmente, são comerciantes nômades, ou seja, não têm uma residência fixa, tá? Esses povos, eles também pastoreiam alguns animais como cabras e ovelhas e utilizam túnicas longas e largas para quê? Para se proteger do sol, né? Como é num deserto, eles usam essas roupas para se protegerem, tá? O que são pastoreiam? Eles conduzem, eles guiam esses animais, tá? Cabras e ovelhas. E tem também um exemplo aqui dos esquimós. Os esquimós, conhecidos também como inuites, são povos tradicionais que habitam territórios ao redor do Polo Norte, no Alasca, no Canadá e Groenlândia. Eles vivem basicamente da caça e da pesca de focas, ursos e baleias. Sua moradia durante a caça denomina-se iglu, tá? Essa casa aqui que eles constroem feita de gelo, tá bem? E aqui é uma mulher esquimó com a sua tradicional vestimenta de pele, né? Essa vestimenta bem reforçada, bem aquecida para se protegerem do frio. Pessoal, na página 32 está falando assim: conhecendo os lugares e o modo de vida das pessoas por meio da internet. Então, aqui está falando para vocês lerem o textinho, tá? E fazerem uma pesquisa, né? A gente pode conhecer muitos lugares, muitos modos de vidas diferentes através da internet. E na página 33 é uma pesquisa. Vocês irão fazer uma pesquisa na internet, procurando uma imagem que represente o modo de vida de pessoas de outros países. Pode ser algo relacionado ao tipo de vestimenta, à alimentação, aos costumes, a outros aspectos da cultura, como festas típicas, danças, músicas, crenças e religião. Então, vocês vão pesquisar o modo de vida de uma pessoa que tenha chamado a atenção de vocês, que vocês tenham achado assim interessante. Se for possível vocês colarem a imagem aqui, legal. Se não, é só fazer um desenho, tá bom? Um desenho caprichado, com todas as características que vocês encontrarem da pessoa. Legal? Página 34. Lugares têm paisagens diferentes. Então, aqui, pessoal, a gente pode ver a vista panorâmica de uma praia, tá? Esse aqui é um tipo de paisagem. Também tem essa paisagem que é uma vista panorâmica da cidade de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E a gente tem a vista panorâmica também de uma área rural, certo? E aqui estão falando sobre os elementos das paisagens, os elementos que compõem a paisagem, né? O que nós encontramos aqui? É um conjunto de elementos, né? Com características distintas. Então, aqui a gente tem um exemplo de Recife, né? É uma paisagem, aqui é São Paulo. Aí vocês irão responder essas questõezinhas aqui, jogo rápido. Cite 3 elementos que você observa nas duas paisagens das imagens, né? O que vocês observam nas duas paisagens. E a número 2 embora apresentem elementos em comum, as paisagens das imagens são iguais? Elas são iguais? Sim ou não? E justifique sua resposta. Pessoal, aqui na página 36, nós temos exemplos de paisagens naturais. Uma paisagem natural é quando apresenta apenas elementos criados pela natureza, tá? Como rios, cachoeiras, vegetação, formas de relevo e praia, tá bom? São só elementos naturais, né, que a natureza criou. E aí nós vamos marcar um X os elementos naturais presentes nas paisagens dessas imagens aqui, tá bom? Facinho. Já na página 37, nós temos um exemplo aqui de uma paisagem cultural.
Uma paisagem ela é cultural quando apresenta muitos elementos construídos pelo ser humano, ou seja, elementos culturais como construções, rodovias, pontes, túneis, indústrias e entre outros, tá? Então, aqui nós temos elementos que são criados pelo homem. Não foi a natureza quem criou, foi o homem que foi lá e construiu, tá? Essa vista aqui é de uma grande cidade. A mesma coisa aqui, vocês irão marcar um X nos elementos culturais presentes nas paisagens da imagem. Legal? Façam a leitura desse quadrinho aqui. Na página 38, nós temos atividades. Marque um X nos aspectos que estão relacionados ao modo de vida das pessoas. E aí a gente tem hábitos alimentares. Sim. Paisagem. Sim. População. Não vai marcar. Tipo de moradia. Sim. Vestimenta. Sim. E artesanato. Então, somente os hábitos alimentares, paisagem, tipos de moradia, vestimenta e artesanato é que estão relacionados ao modo de vida das pessoas, né? Através deles a gente pode ver assim a cultura, conhecer a tradição, conhecer o modo de vida de certas pessoas, de determinadas pessoas. Na número 2, tem um diagrama, onde vocês irão procurar essas 4 palavrinhas aqui: indígena, caiçara, quilombola, ribeirinho, tá? Encontrou as palavrinhas, vai vir para número 3. Escreva o nome de outros povos estudados nessa unidade. Então, vocês vão voltar lá nas páginas e procurar o nome de outros povos que nós estudamos nessa unidade, tá? Então, Masais, os hinduístas e os tuaregs. Na página 39, na número 4, diz o seguinte: a imagem a seguir retrata um barco utilizado para levar crianças ribeirinhas à escola. Escreva uma semelhança e uma diferença entre o seu modo de vida e o das crianças da imagem, tá? Então, aqui diz assim: para ir à escola durante a semana, as crianças ribeirinhas precisam utilizar o quê? Barcos, tá? É o meio de transporte que elas precisam utilizar para poder chegar até a escola. Então, aqui nós temos que escrever uma semelhança e uma diferença do seu modo de vida para o modo de vida dessas crianças. Então, qual semelhança nós podemos citar? Você vai para a escola, correto? Elas também frequentam a escola. Então, essa é uma semelhança, né, entre os modos de vida. A diferença é que você não utiliza o barco, né, como meio de transporte para poder chegar na escola. Já essas crianças ribeirinhas utilizam o barco para poder chegar. Então, essa é a diferença. Entre outras diferenças, também tem o tipo de moradia, né, e outros aspectos. Para fazer mais, número 5, relacione as imagens à descrição correspondente. Então, aqui nós temos uma paisagem natural ou cultural? Muito bem, cultural. Por quê? Paisagem cultural é aquela que contém elementos culturais, ou seja, criados pelo ser humano. E nessa outra imagem aqui é uma paisagem natural, porque é aquela que contém elementos naturais, ou seja, criados pela natureza. Pessoal, então, na página 40, na número 6, diz o seguinte: relacione os povos tradicionais com suas respectivas características. Então, nós temos aqui os povos indígenas, letra A, ribeirinhos, letra B, quilombolas, letra C, e caiçaras, letra D. Vamos lá. Quais são os habitantes tradicionais que vivem nas margens dos rios? Quem falou ribeirinhos, acertou. Então, letra B. Habitantes tradicionais do litoral das regiões sul e sudeste do Brasil e que têm em sua cultura pesca artesanal. E aí? São os caiçaras, muito bem, letra D.
tá? São habitantes de comunidades negras rurais que são compostos por descendentes de africanos. Esses habitantes preservaram tradições culturais de seus antepassados africanos, como a culinária, as manifestações artísticas, as danças, as músicas, a religião e as atividades econômicas. Quem são? Muito bem, os quilombolas. Quilombolas, letra C. E um número significativo vive em aldeias em meio à floresta, retirando da natureza grande parte do que necessitam para viver. Quem são? Isso aí, os indígenas, então letra A. Na número 7, observe a imagem a seguir e escreva os elementos que compõem essa imagem aqui, tá? O que vocês podem ver de elementos naturais e o que existe de elementos culturais, tá? Essa aqui é a imagem do Rio de Janeiro. Então, o que tem de natural? Nós temos a vegetação, que nós podemos observar, né? A vegetação, a lagoa, os morros, olha lá, quanto morro, né? Os morros, as nuvens, todos esses aqui são elementos naturais. E cultural? Quais elementos culturais que apresentam? Prédios, ruas, né? As ruas entre os prédios, as casas, os barcos, né? Todos esses pontinhos aqui, ó, são barquinhos, são barcos, né? Barquinhos porque a gente tá vendo de longe, mas são muitos barcos, tá? Então, todos esses elementos são elementos culturais, esses que a gente citou agora. Pessoal, então, aí na página 41, nós temos uma paisagem natural, floresta amazônica, olha, floresta amazônica. Então, na paisagem mostrada na imagem, predominam elementos naturais ou culturais? E aí? Naturais, né, gente? Muito bem. Elementos naturais é o que predomina, né? Tudo isso aqui foi a natureza quem criou, não foi o homem que foi lá e construiu. Então, na letra B, diz o seguinte: em sua opinião, é importante preservar os elementos naturais? Então, essa questão, no caderno, vocês irão elaborar um texto justificando sua resposta, tá bom? Vocês vão falar lá no caderno se vocês já acham que é importante preservar os elementos naturais. Legal? Capricha! Pessoal, então, na página 42, lembrando, vamos relembrar o que estudamos nesse bimestre. Aqui vocês terão espaços para completar no livro de vocês, certo? Vocês irão ler a frase e completarão com essas palavrinhas aqui, ó. Vocês terão que pausar o vídeo e completar com essas palavras: museu, praça, lugares, moradia, shopping, momento, natural, paisagem, supermercado, cultural e ser humano, tá bom? Após nós iremos fazer a correção. Corrigindo então, eu aprendi que além da escola e da moradia, frequentamos diferentes lugares, tá? Essa é a primeira bolinha. Na segunda bolinha, eles podem ser a biblioteca, o supermercado, a praça, o museu, o shopping, entre outros. Terceira bolinha. Também aprendi que paisagem se refere a tudo o que nossa visão observa em um lugar em um determinado momento. E quarta bolinha. A paisagem pode ser natural, quando é criada pela natureza, e cultural, quando é criada pelo ser humano. Aqui nós iremos escrever elementos naturais da paisagem. Então, vocês irão pensar numa paisagem, imaginar uma paisagem natural e escrever alguns elementos que compõem uma paisagem natural, certo? Aqui são elementos culturais da paisagem, então vocês também terão que pensar em elementos que compõem uma paisagem cultural. Lembrando que paisagem cultural são elementos que são criados pelo homem, construídos pelo homem.
Fiquem todos com Deus, um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!